A Unicamp iniciou a semana sem 8 de seus diretores de instituto, que foram exonerados dos cargos, e sem os 14 membros da Associação de Servidores, que foram demitidos pelo reitor Plínio Alves de Moraes. Eu fui designado diretor, o professor Plínio me tirou do bolso do colete dele e me colocou lá. Então eu era diretor ainda no modelo antigo, o cargo de confiança do reitor. Aqui na Faculdade de Engenharia tínhamos o Maurício ele tinha escolhido, mas dentre o Maurício era o primeiro da lista tríplice que saiu de uma votação. E havia 5 outros diretores nessa situação. E o que o Maluf fez? O Maluf destituiu todos os diretores que tinham sido escolhidos por um processo democrático. E foi de uma penada e tirou todos e nomeou interventores. Então a coisa se ficou muito polarizada e esse pessoal ligado ao Plínio fez, digamos, a preparação e convenceu o governo do Maluf, né? O próprio Maluf deveria estar, porque ele centralizava tudo, então ele estava envolvido, mas eu não tenho provas concretas, mas o governo Maluf mandou então uma intervenção. As diretorias foram substituídas por pessoas que vinham geralmente da USP, e a qual eu chamei publicamente de reserva imoral da USP. A diretoria da SUC foi toda demitida. Toda a diretoria. Clóvis Garcia, Veloy. A gente abre o jornal no sábado, a gente vê o noticiário, quer dizer, isso trouxe um caos na universidade. Foi um ato de força do reitor, que eu me lembro, a demissão foi que a gente trabalhava mal e que não cumpria horário, quer dizer, coisas assim. Isso eram inverdades, né? Imediatamente, tal, a gente acionou o jurídico que dava suporte à SUC, né? A advogada era Tereza Domingues, tá? Era advogada da SUC, que era militante da Convergência Socialista, tinha sido trazida pelo Clóvis, né? E ela já foi acionada para cuidar de entrar com os recursos jurídicos. Em movimento de ascensão, claro que você sabe que a tática é capar a liderança, mas quando o movimento está muito forte, é localizado, tal, você vai capar a liderança dentro da universidade. A pergunta que foi feita, pô, vou pegar... A universidade não tem nem, a universidade fez assim, vamos apoiá-los. O que fizeram com ele? O fundo de greve pagou nosso salário. Pô. Então deu uma banana para o Maluf, na verdade. Falou, você puniu, que legal, eu vou continuar aqui mesmo, dentro da universidade, e vou continuar ganhando. Eu trabalhei normalmente, todo mundo trabalhou normalmente, eu recebi meu salário direitinho para o fundo de greve, né? E depois devolvi o salário que eu recebi para o fundo de greve. Uma coisa absolutamente madura, foi um aprendizado para o movimento, isso aí. Eu tenho a impressão que a questão dos funcionários foi menos a ver com a intervenção e mais uma maneira que talvez uma preocupação futura de ter uma SUC com dirigentes combativos como era também. Agora, é claro que naquele tempo não tinha um orçamento independente. Então nós não sabemos quais os argumentos que o governo do Estado usou para dizer, Plínio, assina, pode ter sido assina ou te destituo. E o Plínio pensou, bom, pelo menos comigo aqui eu cuido um pouquinho da universidade. Ou ele pode ter pensado, vamos acabar com esse desgraçado, esse povo está escolhendo. Não dá para saber. Alguém sabe. Aí foi um problema já do reitor em relação à administração interna da universidade. Aí já não houve mais participação do governo. Aí já era um problema, digamos, interno da universidade. Eu fiquei sabendo que houve mudanças, etc., mas não houve influência nenhuma da parte da secretaria e tenho certeza absoluta do governo do Estado. Provavelmente foi uma articulação muito bem preparada, né, de um certo ponto, porque espalhou assim, pegou a liderança mais importante dos funcionários, pegou o professor que
estava metido nos funcionários, os, né? Estavam metidos nos funcionários. Pegou, não demitiu nenhum diretor, exonerou os diretores. Demitiu quem? Demitiu os sindicalistas, entre aspas, os subversivos. Né? Então, mas foi uma coisa bem pensada nesse sentido, já antevendo o quê? Tem cabeça de repressor aí, claro. Isso não é só o Plínio não é um repressor, pô, é criador de passar. Tem várias qualidades e defeitos, mas acho que repressor ele não era. O Plínio era assim, um caipira, figura do caipira. O cara do caipira, daquele cara que chegou a ser professor universitário, professor titular, ele era MS6, já foi diretor da odontologia, mas aqui ele me parecia uma figura extremamente apagada e medrosa, porque ele, quando estava a efervescência aqui da intervenção, aquela manifestação, ele sumia, ninguém via. Então não foi da cabeça dele, mas foi de alguém que pensou, mas pensou meio rápido. E perguntou assim, o Vasco, puseram o Vasco do lado, né? Isso é coisa legal. Não sei quem, né? E como é que chama aquele cara mesmo que tem sobrenome italiano? O Wilson, né? Não sei quem, né? Não sei quem. Aí foram descobrir que não sei quem era irmão do cara que tinha que ser demitido, né? O Wagner. O Wagner era para ser demitido, mas eu não sei quem que foi no lugar dele, o irmão dele. Havia um conselho, o conselho da intervenção, que era o Zoair, o Paulo Gomes Romeu, o procurador-geral, como era o nome dele? Pércio Furquim Rebouças, que era o procurador, que a gente achava que aquele era o capeta, era o próprio, né, cara, que maquinava tudo e tentava botar armadilha para a gente em tudo quanto é coisa que a gente fazia. O Arli, que era o diretor de recursos humanos, tá? Esse grupo que estava aí, tá? Tinha os caras de fora, tá? Tinha um assessor de imprensa do grupo, que foi contratado pela Unicamp, Roberto Godoy. E algumas pessoas ligadas ao Plínio, né, estavam fazendo tudo para não deixar aquele grupo. No fundo era uma briga pelo pequeno poderzinho vagabundo que é ser dono de uma universidade, que naquela era uma universidade ainda pequena, né? Não estava acompanhando isso. Claro que a gente ficou sabendo, os jornais publicaram, não é? Mas o Plínio não veio falar comigo, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aquilo era uma atividade administrativa interna da universidade. Entendeu? Agora, aquela história, o boato é muito mais importante do que o fato. Então, se quiseram atribuir ao governo, digamos assim, papel nesse episódio, criou-se o boato e todo mundo acreditou que isso era uma verdade, mas não era. Realmente não houve participação. Foi um problema resolvido internamente pelos órgãos da universidade, não por ação do governo. Auto interno, sem dúvida. Imagina, o Maluf não tinha nem tempo para fazer isso e nem tinha por que ele fazer isso. Ele certamente era informado. Ele era informado por alguém que tinha acesso a ele e falava, vamos fazer, isso mesmo, pode fazer a intervenção. Mas tinha um grupo aqui dentro, né? E eram esses caras, pô. Esse foi injusto. Estou te dizendo com toda sinceridade. Eu acho que eu nunca fui infenso à crítica. Tudo bem, você nunca agrada gregos e troianos, mas agora é duro quando você é injustiçado. Não é? E aí não tivemos.